Os campos magnéticos, no sentido de acelerar a atividade das enzimas, induziram Adra Smith a investigar a possibilidade de que os curandeiros pudessem efetuar suas curas irradiando alguma espécie de energia magnética. Para testar essa hipótese, ela colocou aparelhos detectores sensíveis ao magnetismo em torno das mãos do curandeiro. Durante as tentativas de cura, ela ficou um tanto desanimada ao descobrir que não foi detectado nenhum campo magnético em torno das mãos dos curandeiros. Para obter os efeitos que haviam sido observados sobre as enzimas, o curandeiro teria de produzir um campo magnético de razoável intensidade. Os campos magnéticos que ela havia utilizado em seus estudos anteriores eram de aproximadamente 13.000 Gauss, cerca de 26.000 vezes a intensidade do campo magnético da Terra. A doutora Smith decidiu realizar outras variações do experimento com as enzimas a fim de verificar se havia diferença entre o campo magnético e o campo de energia produzido pelas pessoas dotadas de poder de cura. Ela também utilizou vários outros curandeiros em seus estudos a respeito das alterações enzimáticas para verificar se eles produziriam resultados energéticos semelhantes e testou os efeitos energéticos produzidos por cada curandeiro em relação a diferentes enzimas usando o mesmo tipo de procedimento experimental que havia utilizado com a tripsina num dos experimentos. Ela usou a enzima que sintetizava o complexo químico NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, um elemento importante na cadeia transportadora de elétrons, e descobriu que os curandeiros provocavam uma redução uniforme na atividade dessa enzima. Experimentos com outras enzimas mostraram que, após a exposição às energias das mãos dos curandeiros, ocorriam consistentes aumentos na atividade de algumas enzimas e diminuição na atividade de outras. Embora inicialmente causassem perplexidade, posteriormente ficou claro que esses dados, aparentemente conflitantes, faziam sentido quando considerados a partir da perspectiva da fisiologia celular. O tipo de alteração na atividade enzimática observada após a exposição do material aos curandeiros era sempre no sentido de uma melhor saúde celular e, por consequência, do organismo. Examinemos, por exemplo, o caso da NAD sintetase, uma enzima cuja atividade, conforme se observou, era reduzida pelas energias dos curandeiros. A NAD, a molécula produzida por essa enzima, é um elemento intermediário na cadeia transportadora de elétrons, uma minúscula usina elétrica que existe no interior de cada uma de nossas células. As reações químicas que ocorrem nos mitocôndrios são responsáveis pela extração da maior parte da energia que obtemos dos alimentos. A energia química proveniente do alimento é parcialmente liberada na forma de elétrons que fluem através de uma estrutura mitocondrial semelhante a uma bateria. É no nível dos mitocôndrios que o vivificante oxigênio executa a sua mais importante função, acolher os elétrons produtores de energia na cadeia transportadora de elétrons. A NAD é a precursora da NAD, um elemento energético intermediário que os mitocôndrios utilizam para produzir ATP, a moeda energética da célula. No nível celular, o ATP equivale a dólares de energia usados para pagar os operários da célula, as enzimas, a fim de que eles permaneçam em seus postos na linha de produção. Quanto maior a quantidade de NAD existente, maior a disponibilidade de energia, e ATP, para as células, nas quais essa energia será utilizada nos processos de cura e para manter a função metabólica em níveis apropriados. Depois que a NAD liberou sua energia para a produção de ATP, ela é transformada em NAD, um intermediário químico que teve sua energia potencial reduzida. Existe sempre um equilíbrio, conhecido como proporção NAD, entre a quantidade de NAD e NAD existente na célula. Quanto maior a quantidade de NAD em relação de NAD, menor a disponibilidade de energia para a manutenção do metabolismo celular. A doutora Smith descobriu que os curandeiros provocavam uma diminuição na atividade da enzima que convertia NAD, altamente energética, em NAD, uma molécula de baixa energia. Portanto, a enzima cuja atividade era reduzida pelos curandeiros, conforme descobriu a doutora Smith, era do tipo que normalmente subtrai da célula a energia de que ela necessita. Assim, um decréscimo na conversão de NAD através da diminuição da atividade da NAD sintetase, por obra de um curandeiro, teria um efeito energético global positivo sobre o metabolismo celular. Esse tipo de argumentação baseado no metabolismo celular ajudou-nos a colocar em perspectiva o sentido das alterações enzimáticas produzidas pelos curandeiros. Qualquer que fosse a enzima utilizada,
Os curandeiros sempre alteravam sua atividade num sentido que tenderia a criar condições para uma melhor saúde e um equilíbrio energético mais harmonioso no organismo doente. Assim, foi experimentalmente confirmada a suposição de Dr. Smith de que os efeitos produzidos pelos curandeiros sobre o crescimento das plantas e o processo de cicatrização de ferimentos eram mediados por alterações enzimáticas. Essa energia curativa parecia possuir quase que uma inteligência inata no sentido de que podia distinguir terapeuticamente entre diferentes tubos de ensaio contendo enzimas. Aos olhos dos curandeiros, os tubos de ensaio pareciam conter apenas soluções transparentes. Além do mais, eles estavam apenas pensando em curar e não tentando produzir uma alteração enzimática numa direção determinada. Isso demonstra uma importante diferença qualitativa entre as energias curativas e os campos magnéticos. Os campos magnéticos podiam produzir apenas aumentos não específicos na atividade das enzimas. Os campos energéticos dos curandeiros, por outro lado, podiam produzir alterações variáveis em diferentes enzimas. O sentido da alteração produzida sempre correspondia à maior saúde da célula e do organismo. Energias curativas e entropia negativa, a tendência no sentido de um aumento na organização celular. Smith executou outro experimento com enzimas que acabou demonstrando a existência de uma semelhança ainda maior entre as energias dos curandeiros e os campos magnéticos. Esse experimento foi projetado parcialmente a partir de sugestões apresentadas pelo Dr. Grady, a quem a Dra. Smith havia consultado. Grady disse que em seus experimentos a respeito da mensuração das energias curativas ele nunca pedirá a um curandeiro que tratasse de uma pessoa sadia. Já que Smith estava fazendo seus experimentos com enzimas intactas, por que não tentar danificá-las primeiro? Seguindo a sugestão de Grady, ela testou a capacidade dos curandeiros amarem sobre enzimas que tivessem sido danificadas a ponto de perderem parte de sua atividade funcional. Ela colocou tubos de ensaio com tripsina sob luz ultravioleta, uma frequência de energia que, como se sabe, quebra a estrutura normal das proteínas. Em consequência desse tratamento, os sítios ativos das moléculas da enzima foram destruídos. Depois da exposição à ultravioleta, a tripsina foi passada ao curandeiro, o Sr. Stebani, para que a tratasse da maneira usual. Mensurações da atividade enzimática revelaram que esta fora significativamente reduzida pela luz ultravioleta devido à ruptura estrutural. Smith surpreendeu-se ao descobrir que, depois do tratamento feito pelo Sr. Stebani, as enzimas danificadas recuperaram a atividade enzimática e que essa atividade continuou a elevar-se linearmente enquanto durou a exposição do tubo de ensaio às energias curativas. Depois do tratamento curativo, a atividade enzimática mantinha-se num novo patamar, indicando que o curandeiro havia reparado as enzimas danificadas. Curiosamente, os campos magnéticos de alta intensidade produziam efeitos semelhantes, reparando enzimas danificadas e acelerando a atividade enzimática. Esta era uma dimensão inteiramente nova da mensuração desses efeitos energéticos. Conforme se descobriu, enzimas que haviam sido fisicamente rompidas pela luz ultravioleta passaram por uma reorganização estrutural após a exposição ao campo de energia produzido pelo curandeiro. Em termos físicos, esse sistema enzimático biológico havia sofrido uma diminuição de entropia conforme mencionamos no capítulo 4. Entropia é um termo que descreve o estado de desordem de um sistema. Quanto maior a desordem, maior entropia. Quanto mais organizado o sistema, menor entropia. Supõe-se que os cristais, em virtude do arranjo altamente ordenado e matematicamente preciso dos seus átomos, representem os estados de entropia mais baixos possíveis. Acredita-se que a maioria dos processos do universo físico caminhem rumo a uma crescente entropia positiva, ou seja, havendo tempo suficiente, todas as coisas tendem a cair aos pedaços. A única exceção a essa lei da termodinâmica é o comportamento dos sistemas biológicos. Os organismos vivos usam energia para criar níveis cada vez mais elevados de ordem em seus sistemas fisiológicos. Todavia, quando essa energia auto-organizadora, ou força vital, abandona o sistema, isto é, quando o corpo morre, as partes que o constituem retornam ao pó e à desordem. Conforme discutimos nos capítulos anteriores, a força vital parece possuir características entrópicas negativas.
essa energia impulsiona os sistemas biológicos em direção a níveis cada vez maiores de ordenamento celular e de auto-organização. A mais dramática demonstração desse princípio da vida pode ser vista em seu oposto, a morte. A separação entre essa força vital e o transitório corpo físico que habitou é seguida de poeira, decomposição e desordem. Na verdade, é o princípio organizador do corpo etérico que mantém e sustenta o crescimento do corpo físico. Por ocasião da morte, o veículo etérico se dissolve e retorna à energia livre do ambiente. Como o envoltório físico está tão entrelaçado com o modelo etérico, nenhuma das duas formas pode existir isoladamente. Esta é uma das razões pelas quais os praticantes da fotografia Kirlian encontram tanta dificuldade para captar o efeito da folha fantasma. A estrutura etérica da porção amputada tende a dissipar-se rapidamente sem a influência estabilizadora do seu equivalente físico. De um extremo ao outro de seu padrão holográfico de interferência de energia, o corpo etérico contém informações estruturais codificadas a respeito da organização espacial das estruturas físicas celulares. Conforme indicaram os experimentos comparativos entre os campos magnéticos e os campos energéticos produzidos pelos curandeiros, mencionados anteriormente, as extraordinárias energias do molde etérico possuem características magnéticas. Essas características magnéticas específicas apresentadas pelos campos de energia das pessoas dotadas do poder de cura psíquica correspondem de forma bastante adequada às previsões do Dr. Tiller sobre as energias etéricas ou pertencentes ao espaço-tempo negativo. Como já discutimos no capítulo 4, o modelo Tiller-Einstein procura descrever matematicamente o comportamento da matéria, energia em velocidades superiores à da luz, a fim de estabelecer um fundamento real para as energias e corpos sutis que estão além da percepção humana normal. O domínio da matéria física, que nos é tão familiar, é o universo do espaço-tempo positivo. O domínio das energias superiores à velocidade da luz é o universo do espaço-tempo negativo. O primeiro nível das energias que se deslocam mais rapidamente do que a luz é constituído pelas frequências etéricas da matéria e da energia. Além desse nível está o domínio astral. Embora existam frequências que estão além do nível astral, as frequências causal e mental, por exemplo, em seu atual nível de desenvolvimento esse modelo é incapaz de descrever domínios situados além do nível astral. De acordo com o modelo Tiller-Einstein, a matéria e a energia do mais energia-tempo são de natureza basicamente elétrica, ou seja a matéria é constituída por partículas como o elétron e o próton, as quais possuem carga elétrica. O espaço-tempo positivo é o reino da radiação eletromagnética. Do outro lado está a energia do menos energia-tempo, a qual se caracteriza pela sua natureza basicamente magnética e é chamada de radiação magnetoclétrica, MI. Como a radiação MI se desloca numa velocidade superior à da luz, ela não sensibiliza os detectores convencionais de energia eletromagnética além de sua natureza magnética. A energia do menos energia-tempo possui mais uma característica singular, entre outras, a tendência para entropia negativa. Segundo o modelo Tiller-Einstein, a energia etérica possui características magnéticas e está associada a uma tendência negativa entrópica. Ou seja, as energias do corpo etérico possuem qualidades que impelem os sistemas celulares em direção a estados de maior ordem e organização. A eliminação dessa tendência entrópica negativa depois da dissipação do veículo etérico, quando a pessoa morre, é a causa da decomposição do corpo depois da morte. Uma vez que a influência etérica organizadora do corpo etérico tenha se dissipado, o corpo segue uma espiral positivamente descendente constituída pelo colapso e dissolução das células. Essas qualidades magnéticas entropicamente negativas da energia e matéria etérica são também os mesmos atributos que, conforme se descobriu, estão associados aos campos de energia das pessoas dotadas do poder de efetuar curas psíquicas. Os curandeiros parecem ter uma grande quantidade dessa mesma energia etérica organizadora e, de alguma maneira, conseguem transferir ressonantemente parte dessa energia aos seus pacientes. Como os campos associados aos curandeiros são provavelmente produzidos por energias pertencentes ao menos energia-tempo,
Eles apresentam semelhanças em relação aos campos magnéticos no que se refere aos seus efeitos qualitativos sobre a água, embora sejam praticamente impossíveis de detectar por meio de aparelhos convencionais para registro de radiações eletromagnéticas. Todavia, desde a época em que Adram Smith realizou seus experimentos, foram desenvolvidos novos sistemas de mensuração que ajudaram a confirmar a natureza magnética dos campos de energia produzidos pelos curandeiros. Adram Smith, usando gaussímetros sensíveis, foi originalmente incapaz de detectar a presença de quaisquer campos magnéticos em torno das mãos dos curandeiros. Todavia, experimentos recentes realizados pelo Dr. John Zimmermann com o uso de detectores altamente sensíveis, com capacidade para medir campos magnéticos infinitesimais, revelaram a ocorrência de um aumento na emissão de campo magnético pelas mãos dos curandeiros psíquicos durante o processo de cura, embora os aumentos na intensidade dos campos magnéticos produzidos pelas mãos dos curandeiros fossem cerca de 100 vezes maiores que os níveis normais do corpo. Esses campos magnéticos associados aos curandeiros eram muito mais fracos do que aqueles usados para acelerar a atividade das enzimas nos experimentos da Dra. Smith. Todavia, esses mesmos campos, quase indetectáveis, emitidos pelos curandeiros produziam sobre os sistemas biológicos poderosos efeitos, os quais só poderiam ser comparados àqueles resultantes de um tratamento com campos magnéticos de alta intensidade. A natureza desses campos etéricos é tão elusiva que mesmo hoje os cientistas ainda têm dificuldade para detectar sua presença, tal como aconteceu com Benjamin Franklin na época de Mesmer. É somente através da observação de seus efeitos secundários sobre os sistemas biológicos, enzimas, físicos, cristalização, e eletrônicos, equipamentos de exploração eletrográficos, que a ciência está começando a reunir dados experimentais que confirmam a existência das energias etéricas. Uma indicação indireta da presença do campo curativo, etérico é o aumento no grau de ordenamento de um sistema, ou seja, uma tendência entrópica negativa. Diversos pesquisadores chegaram a compreender essa propriedade negativamente entrópica das energias curativas. A pesquisa da Dra. Smith sugeriu que os curandeiros têm a capacidade de atuar seletivamente sobre diferentes enzimas e modificá-las no sentido de um maior grau de organização e equilíbrio energético. Ao acelerar diferentes reações enzimáticas, os curandeiros ajudam o corpo a curar-se. Este é também um dos grandes princípios não reconhecidos da medicina. Os médicos somente são bem-sucedidos na medida em que conseguem usar medicamentos, cirurgia, alimentação e vários outros meios para ajudar os mecanismos inatos de cura de seus pacientes a restaurar os seus corpos enfermos. Os curandeiros fornecem a ajuda energética necessária para empurrar todo o sistema energético de um paciente de volta para um estado de homeostase. Esse impulso curativo energético possui propriedades negativamente entrópicas e auto-organizadoras que ajudam as células a criar ordem e desordem ao longo de rotas de expressão celular seletivamente definidas. Recentemente foi projetado um experimento para testar essa propriedade negativamente entrópica da energia dos curandeiros. No Oregon, uma equipe multidisciplinar reuniu-se em torno de Olga Lohal, uma pessoa dotada de poderes curativos espirituais e que havia participado dos estudos da Dra. Smith a respeito de curandeiros, campos magnéticos e enzimas. Eles queriam testar a hipótese de que os curandeiros aumentavam a capacidade de organismo e elevar o seu grau de organização. Eles levantaram a possibilidade de que um curandeiro também poderia influenciar as propriedades auto-organizadoras de uma reação química especial conhecida como reação Belousov-Zhabotinsky, BZ. Na reação BZ, uma solução química alterna-se entre dois estados, o que é indicado pelo desdobramento de ondas em espiral numa solução rasa colocada numa placa de Petri. Se forem adicionados corantes à solução, pode-se observar uma oscilação de cores que vai do vermelho para o azul e retorna ao vermelho. Essa reação é um caso específico do que é conhecido como estrutura dissipativa. E a Prigogine ganhou o Prêmio Nobel de 1977 por sua teoria das estruturas dissipativas, um original modelo matemático que explica a maneira pela qual sistemas como a reação BZ evoluem para níveis mais elevados de organização utilizando novas conexões produzidas pela entropia ou desordem. Como a reação BZ é considerada um sistema químico auto-organizativo, a equipe de pesquisas quis saber se as energias da curandeira poderiam afetar o seu estado entrópico.
Pediu-se que o Hall tentasse influenciar uma reação BZ. Depois de tratada por suas mãos, a solução produziu ondas 2 vezes mais rápido que a solução de controle. Em outro experimento, as oscilações vermelho-azul-vermelho de duas soluções ficaram sincronizadas depois do tratamento de Hall. A equipe de pesquisa concluiu que o campo produzido pela curandeira tinha a capacidade de criar níveis mais elevados de ordem em sistemas inorgânicos ao longo de linhas de comportamento entrópico negativo. Esses resultados são condizentes com os de outros estudos, como aqueles realizados pela doutora Smith, nos quais ficou demonstrado que curandeiros, tais como Olga e Hall, podiam fazer com que enzimas danificadas pela exposição à luz ultravioleta recuperassem sua estrutura e função normais. A aceleração do crescimento em plantas e do processo de cicatrização de ferimentos em ratos constituem outros exemplos dos efeitos dos curandeiros no sentido de aumentar o grau de ordem e organização no interior dos sistemas celulares. A variada gama de dados experimentais acerca dos efeitos biológicos da cura apoia a hipótese de que os curandeiros realmente exercem uma influência energética sobre os organismos doentes. Os sistemas biológicos estudados nos experimentos anteriores eram todos do tipo não humano. Utilizaram-se animais, plantas e sistemas de enzimas na tentativa de eliminar qualquer influência de sugestão ou de fé por parte do sujeito experimental. Tendo sido confirmada a existência de um autêntico intercâmbio de energia terapêutica entre os curandeiros e as cobaias não humanas, ficamos a nos perguntar o que realmente acontece entre os curandeiros e seus pacientes humanos. Se aceitarmos o fato de que os curandeiros têm a capacidade de produzir efeitos mensuráveis sobre os seres vivos, seremos obrigados a formular algumas importantes perguntas a respeito dos curandeiros de maneira geral. Dentro da nossa sociedade, os curandeiros são meramente um grupo de elite constituído por pessoas que nasceram com um raro dom. Ou será que a capacidade de curar é uma habilidade inata que, como qualquer outra, poderia ser aumentada através do aprendizado? Se for este o caso, como se pode ensinar outras pessoas a curar? A capacidade de curar poderia ser ensinada aos profissionais da saúde para que suas habilidades médicas acadêmicas pudessem ser suplementadas pelos métodos energéticos naturais de interação terapêutica. Apenas recentemente essas perguntas começaram a encontrar respostas significativas. O crescente impacto dessas questões reflete uma tendência oculta para uma sutil mudança no decorrer do processo de evolução dos cuidados com a saúde. É realmente fascinante a história de como a cura psíquica começou a insinuar-se lentamente nos currículos acadêmicos das faculdades de medicina e enfermagem. A doutora Krieger estuda os curandeiros e a hemoglobina, a evolução do toque terapêutico. Depois da publicação dos trabalhos do Dr. Grady acerca dos efeitos biológicos da cura psíquica, vários pesquisadores começaram a refletir sobre as futuras linhas de pesquisa sugeridas por esses estudos. Entre aqueles que ficaram intrigados com as descobertas do Dr. Grady estava a doutora Dolores Krieger, na época professora de enfermagem na Universidade de Nova York. Krieger estava particularmente fascinada pela observação, feita pelo Dr. Grady, de que as plantas regadas com água tratada por curandeiros apresentavam um aumento no teor de clorofila de suas folhas. A clorofila é uma molécula pigmentar bioquimicamente semelhante à hemoglobina humana. Ambas contêm anéis de porfirina em torno de um átomo de metal. No caso da clorofila, o metal existente no centro da molécula é um átomo de magnésio. Na hemoglobina, o átomo metálico central é o ferro. Como a clorofila é estruturalmente semelhante à hemoglobina humana, Krieger argumentou que, assim como as plantas tratadas pelos curandeiros haviam exibido uma elevação no seu conteúdo de clorofila, os seres humanos expostos às energias curativas talvez apresentassem um aumento semelhante na quantidade de hemoglobina existente no sangue. Krieger achou que os níveis sanguíneos de hemoglobina seriam um bom parâmetro bioquímico para se medir em virtude de seu papel em muitos processos vitais. O EM, o anel central da molécula de hemoglobina, tem 3 funções principais. No seu papel como parte da molécula de hemoglobina, a função mais importante e bem conhecida do componente EM é o transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Em segundo lugar, ele também faz parte da cadeia de citocromos existentes nos mitocôndrios, e atua como uma molécula mensageira na cadeia transportadora de elétrons. Através de sua função mitocondrial,
O grupo M permite que os elétrons criem novos intermediários de energia metabólica ATP, num processo que, em última análise, envolve o oxigênio trazido pela hemoglobina. Terceiro, o grupo M participa do processo conduzido pela citocromo-oxidase, no fígado e em outros tecidos, no qual vários metabólitos e substâncias químicas potencialmente tóxicas são degradados e eliminados do organismo. Como o grupo M é tão importante para a saúde e para o bom funcionamento do organismo, e considerando que é fácil medir diretamente os níveis de hemoglobina, Krieger escolheu essa molécula como um indicador bioquímico das influências das energias curativas sobre os seres humanos. Krieger queria estudar e confirmar os efeitos dos curandeiros sobre os seres humanos através de um método analítico que deveria isolar a influência da fé. Os experimentos de Grady Smith haviam-na convencido de que ocorriam realmente efeitos energéticos entre paciente e curandeiro, mesmo quando o primeiro era apenas uma planta doente, um rato ferido ou até mesmo uma enzima danificada. Ela desejava extrapolar as informações já conhecidas a partir de estudos sobre o efeito dos poderes de cura em sistemas não humanos a fim de planejar um experimento que pudesse confirmar a influência das energias curativas sobre os seres humanos. Em 1971, pouco depois de ter trabalhado com o Dr. Grady, o Sr. Stebani, o curandeiro que participou dos estudos de Grady, foi solicitado a colaborar nesse novo experimento. A pesquisa estava sendo conduzida por uma médica, Otelia Bengstein, M.D., e uma clarividente, Dora Kunz, que estavam empenhadas em estudar o processo de cura. A doutora Krieger juntou-se ao grupo como pesquisadora associada e colocou à disposição dele suas habilidades como profissional da saúde. O estudo foi realizado numa fazenda no contraforte das montanhas Berkshire, no estado de Nova York, utilizando um grande grupo de pacientes com diversas doenças. Havia 19 pessoas doentes no grupo experimental e outros 9 no grupo de controle. A distribuição dos pacientes por sexo e faixa etária era semelhante nos dois grupos. O grupo experimental recebeu um tratamento direto por imposição das mãos, efetuado pelo Sr. Stebani, e o grupo de controle não. Além do toque curativo do Sr. Stebani, os pacientes do grupo experimental também receberam rolos de algodão que haviam sido carregados magneticamente pelo Sr. Stebani, tal como fora feito nos experimentos de Grady com os ratos com bócio. Um ano depois do estudo, alguns dos pacientes que haviam recebido esses rolos carregados disseram que ainda podiam sentir um fluxo de energia vindo do algodão. Krieger mediu os níveis de hemoglobina nos dois grupos de pacientes antes e depois de o grupo experimental receber uma bateria de tratamentos de cura. Conforme previra sua hipótese inicial, ela constatou a ocorrência de aumentos significativos nos níveis de hemoglobina dos pacientes do grupo experimental, quando comparados aos do grupo de controle. O estudo de Krieger foi repetido em 1973 com um grupo maior em pacientes e controles ainda mais rigorosos para responder às críticas dirigidas contra o planejamento do seu estudo anterior. Ela usou 46 pacientes doentes no grupo experimental e 33 pacientes em condições semelhantes no grupo de controle. Uma vez mais, ela obteve resultados semelhantes, com os pacientes doentes apresentando significativas elevações nos níveis de hemoglobina depois da cura por imposição de mãos feita pelo Sr. Stebani. A tendência para a energia curativa elevar os níveis de hemoglobina era tão forte que pacientes cancerosos submetidos à cura por imposição das mãos apresentaram ocasionalmente elevações nos níveis de hemoglobina, apesar de estarem sendo tratados com substâncias químicas prejudiciais à medula óssea e que, previsivelmente, produzem anemias. Krieger estava fascinada com as implicações dos resultados de suas pesquisas. Medindo as alterações nos níveis de hemoglobina, ela foi capaz de obter confirmações bioquímicas para sua hipótese de que os curandeiros produzem modificações bioenergéticas nos pacientes tratados por eles. Nos seus dois estudos feitos com a ajuda do Sr. Stebani, foi demonstrado que as elevações nos níveis sanguíneos de hemoglobina indicavam com segurança a ocorrência de verdadeiras alterações bioenergéticas e fisiológicas produzidas pela aplicação das energias curativas. Além das alterações nos níveis de hemoglobina, Krieger espantou-se com os relatos feitos na primeira pessoa a respeito de melhoras nos sintomas de doenças ou até mesmo de seu completo desaparecimento na maioria dos pacientes que haviam recebido o toque terapêutico do Sr. Stebani.
Os diagnósticos desses pacientes cobriam todos os sistemas conhecidos do corpo. Eles tinham pancreatite, tumor no cérebro, enfisema, distúrbios endócrinos múltiplos, doenças cardíacas, artrite reumatoide e outras enfermidades. Quase todos os pacientes haviam apresentado uma melhora significativa depois do tratamento feito pelo Sr. Stebani. Embora estivesse claro que os aumentos nos níveis de hemoglobina refletiam alguma espécie de alteração bioenergética produzida pelas interações curandeiro-paciente, essas alterações não eram, de maneira alguma, as únicas mudanças que haviam ocorrido. Como a determinação dos níveis de hemoglobina pode ser feita facilmente na maioria dos laboratórios clínicos, Krieger passava a dispor de um confiável padrão de comparação bioquímico com o qual poderia analisar as interações das energias curativas. Agora que havia desvendado a verdadeira natureza energética da cura pela imposição das mãos, ela ficou a refletir sobre a grande pergunta que ainda não fora capaz de responder. O curandeiro precisava nascer com o dom de curar, ou essa habilidade poderia ser aprendida por meio de algum processo especial? A doutora Krieger estava particularmente interessada em descobrir se ela própria, como profissional de enfermagem, poderia aprender essa extraordinária arte. Assim, a doutora Krieger perguntou ao Sr. Stebani se ele achava que outras pessoas poderiam aprender a curar tal como ele fazia. Na opinião do Sr. Stebani, as pessoas não poderiam aprender a curar as outras, seria preciso, em vez disso, nascer com o dom. Todavia, Dora Kunz, a clarividente que participara do primeiro estudo de Krieger, pensava de forma diferente a respeito do assunto. Kunz organizou, para ensinar a outras pessoas a arte da cura, um curso que foi aberto a todos os que quisessem demonstrar essa capacidade. A doutora Krieger, entusiasticamente, tomou-se uma de suas primeiras alunas. Uma das notáveis habilidades de Kunz era a sua capacidade de perceber clarividentemente as interações energéticas sutis entre as pessoas e de observar e diagnosticar bloqueios energéticos nos chakras e no campo da aura das pessoas. Através de seus poderes clarividentes de observação, ela estivera estudando o processo de cura e as interações sutis que acontecem entre curandeiro e paciente. Graças às suas extraordinárias habilidades intuitivas e conhecimento esotérico a respeito da arte de curar, Kunz também havia sido presidente da Sociedade Teosófica. Ela foi uma eficiente instrutora para Krieger, que aprendeu a usar as mãos para ajudar e curar outras pessoas. Depois do curso com Kunz, a doutora Krieger achou que essa habilidade deveria ser ensinada aos profissionais da saúde. Ela começou a desenvolver um currículo para alunos de cursos de enfermagem, para que eles pudessem aprender a arte da cura pela imposição das mãos. A doutora Krieger reuniu informações de diferentes disciplinas, tanto orientais como ocidentais, para tentar explicar a outros profissionais a lógica que está por trás das interações terapêuticas induzidas pelo toque curativo. Uma vez que para muitos profissionais da saúde o termo cura psíquica, ou mediúnica, era repleto de associações negativas, Krieger procurou criar uma maneira nova e menos ameaçadora para referir-se ao processo de cura. Ela decidiu chamar a cura de toque terapêutico. Esse termo descrevia adequadamente o processo e, não obstante, era suficientemente inócuo para evitar preconceitos por parte das mentes céticas porém inquisitivas das enfermeiras que iriam frequentar suas aulas. A primeira aula sobre toque terapêutico foi dada num curso de mestrado para enfermeiras na Universidade de Nova York, onde Krieger era professora. A disciplina de Krieger foi oferecida com o título Fronteiras da Enfermagem, a realização do potencial para a interação de campos terapêuticos. Durante suas pesquisas a respeito dos mecanismos subjacentes à cura, Krieger havia descoberto o conceito hindu e yogi do prana. Ela aprendera que o prana era uma forma de energia vital retirada do ambiente que era transportada por um componente energético sutil da luz solar. Essa energia sutil, que penetra no organismo através do processo da respiração, parecia existir em abundância no corpo do curandeiro. Acreditava-se que a pessoa sadia possuía uma superabundância de prana. Um indivíduo doente, por outro lado, demonstrava um relativo déficit de prana. O prana, neste caso, poderia ser considerado um equivalente energético sutil da vitalidade física. No processo de cura pela imposição das mãos o curandeiro atua de forma semelhante a um fio que fecha um circuito.
O sistema energético do curandeiro representa uma bateria carregada, com alto potencial, que é usada para energizar, ou dar partida ao sistema energético sutil de uma pessoa doente, com baixo potencial. Esse fluxo de energia curativa de um potencial alto para um baixo potencial assemelha-se ao comportamento do fluxo da eletricidade. Devido a essa semelhança superficial com eletricidade, alguns curandeiros, conforme já mencionamos, têm se referido à energia curativa como para a eletricidade. As enfermeiras que fizeram o curso de Krieger lentamente tornaram-se peritas na cura pela imposição das mãos. A própria doutora Krieger descobriu que, com a prática, aumentava a eficácia de seu tratamento. A cura parecia ser uma espécie de exercício de ginástica energético sutil. Quanto mais tempo e esforço o indivíduo dedicasse a ela, maior seria sua capacidade de efetuar curas. Esse grupo relativamente pequeno de enfermeiras que Krieger havia treinado começou a colocar em prática suas habilidades com alguns de seus pacientes hospitalares. Embora alguns tenham estranhado um pouco essa prática, os pacientes realmente pareciam melhorar mais depressa quando o toque terapêutico era acrescentado ao tratamento. As enfermeiras mandaram fazer várias camisetas com a expressão Krieger's Krasis para indicar sua aliança em torno da causa da cura pelo toque terapêutico. Elas ministraram esse tratamento em qualquer pessoa que estivesse disposta a fazer uma experiência. Isso ocasionalmente também incluía cães e gatos vadios que estivessem doentes ou feridos, com os quais algumas enfermeiras obtiveram notáveis resultados. Depois de observar alguns dos resultados alcançados por suas alunas, Krieger ficou firmemente convencida de que pessoas desprovidas de poderes psíquicos especiais poderiam ser ensinadas a realizar curas. Ela concluiu que o toque terapêutico era um potencial humano natural que poderia ser manifestado por pessoas que tivessem um corpo razoavelmente sadio, e, portanto, uma superabundância de prana, e o firme propósito de ajudar ou curar pessoas doentes. Além dessas qualidades, o curandeiro em potencial tinha de ser uma pessoa instruída porque, embora o toque terapêutico pudesse parecer uma coisa simples, ela descobriu que sua execução consciente era na verdade bastante complexa. Krieger estava certa de que suas enfermeiras curandeiras poderiam produzir em seus pacientes alterações fisiológicas associadas a curas semelhantes àquelas que haviam sido induzidas pelo Sr. Stebani durante os primeiros estudos da doutora Krieger. Demonstrando que as suas enfermeiras poderiam reproduzir os aumentos nos níveis de hemoglobina induzidos por curandeiros e observados em seus estudos anteriores, Krieger conseguiria provar que a cura pela imposição das mãos poderia realmente ser ensinada e confirmada por testes de laboratório. Para quantificar as energias curativas de suas alunas, Krieger delineou um procedimento experimental para examinar a capacidade de essas curandeiras inexperientes induzirem alterações fisiológicas nos pacientes. Os estudos de Krieger utilizaram enfermeiras registrados que trabalhassem em hospitais e em outras instalações de saúde situados na área metropolitana de Nova York. Em sua forma final, o estudo incluiu 32 enfermeiras registradas e 64 pacientes num plano semelhantes aos dos seus dois projetos de pesquisa anteriores realizados com a ajuda do Sr. Stebani. Em vez de curandeiros natos, como era o caso do Sr. Stebani, Krieger usou enfermeiras curandeiras que haviam sido treinadas recentemente em seu curso Fronteiras da Enfermagem. Os 64 pacientes foram divididos em dois grupos de 32, um grupo experimental e um de controle. O grupo de controle recebeu os cuidados médicos normais sob a orientação de 16 enfermeiras não curandeiras. Os pacientes do grupo experimental receberam tratamento semelhante, exceto pelo fato de que, além do tratamento médico normal, as 16 enfermeiras treinadas pela doutora Krieger também efetuaram o toque terapêutico em seus pacientes. Os níveis de hemoglobina dos dois grupos de pacientes foram medidos antes e depois do período no qual o toque terapêutico foi aplicado. Os dois grupos foram comparados quanto a diferenças nos níveis de hemoglobina entre o início e o término do experimento. No grupo de controle não foi constatada nenhuma alteração significativa nos níveis sanguíneos de hemoglobina. Todavia, no grupo tratado pelas enfermeiras curandeiras ocorreram elevações estatisticamente significativas nos níveis de hemoglobina. As análises estatísticas demonstraram que havia menos de uma chance em 1000 de que os resultados obtidos se devessem ao acaso.
Krieger havia demonstrado que enfermeiras curandeiras treinadas poderiam produzir significativas elevações nos níveis de hemoglobina de pacientes tratados pelo toque terapêutico, em comparação com os níveis do grupo de controle. Em 1979, Krieger escreveu um livro intitulado The Therapeutic Touch: How to Use Your Hands to Help or to Heal. O Toque Terapêutico: Como usar suas mãos para ajudar ou curar. O livro baseou-se nas experiências de muitas enfermeiras que haviam feito seu curso na Universidade de Nova York. Em seu livro, Krieger diz que em 1979 quase 350 enfermeiras profissionais já haviam feito o curso Fronteiras da Enfermagem em programas de mestrado ou doutorado. Além do mais, ela havia ensinado outros 4.000 profissionais da saúde por meio de programas de atualização profissional de várias universidades dos Estados Unidos e Canadá. Diversas alunas de Krieger passaram a ensinar o toque terapêutico a leigos e profissionais da saúde de todo o país. O uso dessa arte de cura no ambiente hospitalar deu origem a muitas e notáveis aplicações. Numa unidade de prematuros de Nova York, as enfermeiras começaram a usar o toque terapêutico como parte do tratamento médico dos recém-nascidos. O corpo médico começou a notar tamanho progresso em termos de crescimento e ganho de peso por parte dos bebês que, timidamente, perguntaram às enfermeiras o que estavam fazendo de diferente em relação ao tratamento usual. Por fim, todos os médicos e enfermeiras da maternidade foram ensinados a aplicar o toque terapêutico nos bebês, uma providência que se estendeu a muitos pais que desejavam dar a seus filhos todas as oportunidades possíveis de uma sobrevivência saudável. Em outro hospital de Nova York, os médicos e enfermeiras da sala de primeiros socorros começaram a usar o toque terapêutico para acalmar muitos dos pacientes que davam entrada com overdose de drogas psicodélicas. O uso dessa técnica alcançou resultados positivos, conforme demonstra a reduzida necessidade de aplicar sedativos aos pacientes. Existem indicações de um crescente interesse pelo toque terapêutico entre a comunidade médica, como se pode comprovar pela recente liberação de verbas para a realização de estudos nessa área por parte de entidades governamentais, como o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Graças ao trabalho pioneiro da doutora Krieger, a cura psíquica começou a conquistar um lugar no arsenal de ferramentas empregadas pelos profissionais da saúde em sua luta contra as doenças. Diversas escolas médicas e osteopáticas começaram a considerar a possibilidade de incluir o toque terapêutico em seus currículos. A assim chamada cura magnética percorreu um longo caminho desde a época de Mesmer. Todavia, existe uma grande variedade de fenômenos que são abrangidos pelo termo cura psíquica. Houve alguns curandeiros, como Olga Ohal, por exemplo, que denominaram o seu trabalho de cura espiritual, para distingui-lo da cura psíquica. É possível que existam realmente diferenças sutis entre as duas modalidades de cura. Para que possamos compreender as diferentes variedades de experiências curativas possíveis, teremos de examinar esses fenômenos a partir do nível da anatomia energética sutil humana. Dos passes magnéticos à cura espiritual, um modelo multidimensional das energias curativas. Conforme discutimos anteriormente neste mesmo capítulo, as energias envolvidas na cura por imposição das mãos têm uma extraordinária semelhança com os campos magnéticos. Os estudos de laboratório planejados para quantificar as características dessas energias curativas comprovam a existência de interessantes semelhanças com o magnetismo, incluindo qualidades entrópicas negativas especiais. A abordagem curativa empregada pelo Sr. Stebani e pelos praticantes do toque terapêutico geralmente envolve um contato direto com o paciente. Esse tipo de cura ocasionalmente pode usar um elemento intermediário, tal como a água ou algum material orgânico, o algodão, por exemplo, que seja capaz de absorver e transferir energias curativas para o paciente. Existem, todavia, certos métodos dos assim chamados curandeiros à distância que permitem a transmissão de energias curativas mesmo quando o curandeiro e paciente acham-se muito longe um do outro. Como já mencionamos, o Dr. Robert Miller realizou extensos estudos a respeito das semelhanças entre os campos magnéticos e as energias curativas. Boa parte do seu trabalho foi executado com a ajuda dos curandeiros espirituais Olga e Ambrose Ohal. Fora demonstrado que as energias sutis emanadas das mãos de Ohal reduziam a tensão superficial da água,
modificavam as propriedades de cristalização do cloreto de cobre e aumentavam as taxas do crescimento das plantas por intermédio da água carregada com as energias da curandeira. Observou-se que esses efeitos também haviam sido produzidos por poderosos campos magnéticos. Um experimento que Miller realizou com os Woolhouse, para medir os efeitos da cura à distância, foi ainda mais importante do que esses estudos prévios. Em virtude de sua natureza incomum, as descobertas decorrentes dessa faceta das pesquisas de Miller têm amplas implicações para nossa compreensão acerca das dimensões energéticas do processo de cura. Embora os Woolhouse ocasionalmente tenham realizado curas por imposição de mãos, o seu modus operandi usual consistia em concentrar o pensamento e suas orações sobre os pacientes, ao mesmo tempo em que entravam num estado de consciência relacionado com a cura. O Dr. Lawrence Lizan, um psicólogo que estuda a cura psíquica, referiu-se a esse estado de consciência como realidade clarividente. Nesse domínio, todas as fronteiras perceptíveis entre as pessoas desaparecem. Os sentimentos de separação frequentemente são substituídos por um profundo senso interior de ligação com todas as formas de vida e com a sua natureza divina. Miller já havia confirmado que curandeiros como Woolhouse tinham a capacidade de transmitir diretamente para as plantas, por intermédio de água carregada, as energias que estimulam o seu crescimento. Agora ele se perguntava se esse outro tipo de cura mental à distância também poderia afetar a taxa de crescimento das plantas. Miller construiu um transdutor eletromecânico especial, usado primeiramente pelo Dr. H. Cleuter, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para medir a taxa de crescimento horário do azevém. O dispositivo tinha uma minúscula alavanca ligada à extremidade da planta a ser medida. À medida que a planta crescia, a alavanca era erguida e a alteração resultante registrada numa fita de papel milimetrada que se movia lentamente. Anteriormente, havia sido demonstrado que o aparelho conseguia registrar com precisão taxas de crescimento de até 1 milésimo de polegada por hora. Miller pediu aos Woolhouse que participassem de um experimento especial em que o casal concentraria o pensamento nas plantas durante a oração habitual das 9 horas da noite. A parte incomum do experimento era que os Woolhouse estariam na casa deles em Baltimore, cerca de 900 quilômetros de distância do laboratório do Miller, em Atlanta, na Geórgia. Antes do início do experimento, as mudas de azevém foram ligadas ao transdutor e suas taxas de crescimento medidas durante várias horas para que se pudesse ter certeza de que as plantas estavam crescendo a uma taxa constante. A fita de registro apresentou uma inclinação contínua, indicando uma taxa de crescimento estável de 6,25 milésimos de polegada por hora. Miller trancou o seu laboratório para que nenhuma variável física externa pudesse interferir com o experimento em curso. Exatamente às 2 horas, no momento das orações do Woolhouse, o registro gráfico começou a desviar-se para cima. Pela manhã, a fita de registro mostrou que a taxa de crescimento das mudas de azevém havia subido para 525 milésimos de polegada por hora, um aumento de 840%. Depois disso, a taxa de crescimento sofreu uma acentuada diminuição, mas não retomou ao nível da linha de base original. Quando lhes foi perguntado como conseguiram realizar essa proeza, os Woolhouse responderam que durante suas orações haviam visualizado as plantas cheias de luz e de energia. Miller ficou fascinado com o resultado do experimento e empenhou-se em procurar um outro método de medir indiretamente a influência energética das energias curativas. Ele utilizou uma câmara de névoa especial que era usada para medir as trilhas de vapor deixadas por minúsculas partículas energéticas subatômicas. A câmara de névoa continha vapor resfriado de álcool líquido, o que permitia ao observador visualizar uma trilha de névoa constituída por moléculas ionizadas que se formavam em torno da trajetória percorrida por uma partícula carregada passando através do vapor de álcool. Miller pediu à Sra. Woolhouse que colocasse suas mãos em torno da câmara de névoa e tentasse influenciar o vapor nela contido. Enquanto mantinha as mãos em torno da câmara, sem chegar a encostar na superfície, a Sra. Woolhouse concentrou-se em emitir energias curativas, tal como faria com um paciente. Os observadores do experimento puderam ver, paralelamente às suas mãos, formar-se um padrão ondulatório. Quando a Sra. Woolhouse fez um movimento de 90 graus com as mãos, as ondas também passaram para uma posição na qual formavam um ângulo reto em relação às posições anteriores. Desde então,
Fenômenos semelhantes foram produzidos por Ingo Swann e por 2 outros indivíduos dotados de poderes psíquicos. Miller repetiu posteriormente a experiência com a Sra. O'Hall, concentrando-se em visualizar as suas mãos em torno da câmara de névoa a partir de sua casa em Baltimore. Todas as alterações ocorridas na câmara de névoa foram filmadas em vídeo, tape. No momento em que a Sra. O'Hall visualizou as suas mãos sendo colocadas em torno da câmara de névoa, foi possível observar a formação de um padrão ondulatório semelhante àquele produzido quando suas mãos estavam fisicamente próximas da câmara de névoa. Depois disso, O'Hall visualizou as suas mãos colocadas numa posição diferente, momento em que o padrão ondulatório que se formara na câmara de névoa também mudou de lugar, de maneira semelhante ao que havia ocorrido quando a Sra. O'Hall estivera presente no laboratório. O padrão ondulatório na câmara de névoa manteve-se durante 8 minutos após o término do experimento. Uma vez mais, como no experimento com as plantinhas de azevém, O'Hall fora capaz de exercer influência sobre um objeto situado a uma distância de aproximadamente 900 quilômetros. Os resultados dos experimentos de Miller com o azevém e as câmaras de névoa nos proporcionam novas informações a respeito dos processos de cura. Conquanto os primeiros experimentos sobre os efeitos energéticos da cura exigissem a presença física do curandeiro no laboratório, Miller acabara de demonstrar que o fenômeno poderia ser registrado com curandeiro a centenas de quilômetros de distância. Isso sugere a existência de um largo espectro de influências energéticas multidimensionais que pode ser observado em diferentes condições experimentais. A capacidade da Sra. O'Hall provocar alterações energéticas a uma distância de 900 km constitui uma forte indicação em favor da existência de uma influência energética não eletromagnética. Sabe-se que a intensidade da energia eletromagnética diminui de forma proporcional ao quadrado da distância em relação ao ponto de emissão da energia. Na física, esse fato é conhecido como a lei do inverso do quadrado. Essa lei é válida para forças eletromagnéticas, eletrostáticas e gravitacionais. Nós, porém, estamos diante de um efeito experimental reprodutível que não pode ser explicado pela teoria eletromagnética convencional. No modelo Tiller-Einstein de energias de espaço, tempo negativo, isto é, energia magnetoelétrica, temos uma forma de energia que se desloca a uma velocidade maior que a da luz. O modelo de Tiller atribui às energias do espectro etérico velocidades entre a da luz e 10 elevado a 10 vezes esse valor. As energias astrais, outro tipo de energia magnetoelétrica, supostamente deslocam-se com velocidades entre 10 elevado a 10 e 10 elevado a 20 vezes a velocidade da luz. Nessas incríveis velocidades, o movimento através do universo torna-se quase instantâneo. Isso explicaria facilmente de que modo a influência energética da Sra. O'Hall pôde produzir efeitos instantâneos a uma distância de 900 km. Poder-se-ia literalmente dizer que o tempo gasto para a energia magnetoelétrica se deslocar da mente do curandeiro até o local do experimento, ou até onde está localizado o paciente, depende apenas da velocidade do pensamento. Na verdade, essas energias são reflexos das características vibracionais superiores da consciência nos níveis etérico, astral e em outros níveis de dimensões superiores. Podemos ver que, dependendo da frequência vibracional em que um determinado curandeiro atua, existe uma variedade de níveis de energia em que a cura pode ocorrer. Por um lado, temos um fenômeno que poderia ser chamado de cura magnética e que talvez seja semelhante às intervenções terapêuticas estudadas primeiramente por Mesmer, há mais de 200 anos. Esse tipo de cura parece exigir uma espécie de contato direto de mãos entre o paciente e o curandeiro ou intermediação de algum meio de armazenamento energético, tal como a água ou o algodão. De vez em quando as enfermeiras de Krieger dão chumaços energizados de algodão para os pacientes segurarem, tal como Esteban fizera no experimento original. Alternativamente, existe um outro método terapêutico que recebeu o nome de cura espiritual. Os adeptos dessa arte geralmente sintonizam as forças do divino através da meditação, e procuram não só projetar energia mentalmente para as pessoas doentes como também curar diretamente através da imposição das mãos. Os curandeiros que usam ambos os métodos muitas vezes se referem a si mesmos como veículos ou canais de uma fonte de energia superior. A maioria deles acha que essa energia tem sua origem num nível divino.
O curandeiro atua como uma espécie de guia de onda para direcionar essas energias superiores para a mente e o corpo da pessoa doente. Nos dois tipos de cura, o sistema sutil e fisiológico do indivíduo doente recebem um influxo de energia que contribui para a resolução do processo da doença e para um retorno à homeostase. Já se demonstrou que as energias transmitidas pela cura através da imposição das mãos produzem efeitos definidos e mensuráveis sobre as enzimas e sobre outros sistemas físicos do corpo. As propriedades entrópicas negativas das energias dos curandeiros podem fazer com que moléculas de proteína desnaturadas e inativadas readquiram a integridade perdida e se realinhem, voltando a um estado de atividade funcional. Além do processo de cura molecular, observa-se ainda a capacidade de os curandeiros influenciarem de forma seletiva a cinética enzimática. O curandeiro consegue acelerar ou retardar as velocidades de reação das enzimas conforme estas sejam respectivamente do tipo que acrescenta energia às reservas celulares ou exaura seus recursos metabólicos. O sentido da alteração enzimática produzida pelos curandeiros parece sempre estar de acordo com a inteligência celular natural do corpo. As energias dos curandeiros são qualitativamente semelhantes a poderosos campos magnéticos e também possuem propriedades entrópicas negativas. Essas duas características se ajustam bem às propriedades postuladas para as energias etéricas. Seria bastante razoável que alguns curandeiros pudessem exercer seus efeitos curativos primários proporcionando determinadas frequências de energia etérica, ou superior, aos corpos etéricos dos pacientes. Sabemos que o corpo etérico é um molde energético holográfico. Trata-se de um tipo de guia de onda espacial que ajuda os sistemas molecular, celular do corpo a alcançar um nível adequado de organização, coordenação e equilíbrio energético. Se o molde etérico está saudável e organizado, o corpo conserva-se em estado de saúde. Quando o corpo etérico é deformado e seus padrões de organização são perturbados por uma grande variedade de influências, o corpo físico lentamente segue o seu exemplo e manifesta uma doença. A organização do molde etérico controla o comportamento celular ordenado dos sistemas corporais. Quando a influência do corpo etérico tiver cessado completamente, como acontece por ocasião da morte, os componentes moleculares retornam à desordem caótica da matéria inorgânica. Nossos moldes etéricos são ondas de guia que controlam o fluxo de energias vitais para o interior do corpo. Os padrões de doença surgem no nível energético e só depois se manifestam no nível celular. As manifestações patentes de doenças físicas e celulares podem ser precedidas, com uma antecipação de semanas ou meses, por alterações energéticas disfuncionais no corpo etérico. Portanto, quando se procura curar uma doença física já instalada no organismo, pode ser útil reestruturar o molde etérico no sentido de obter-se um padrão mais saudável e benéfico. É possível influenciar até mesmo os componentes superiores da nossa anatomia sutil a fim de efetuar a cura no nível físico. Para compreender como isso poderia acontecer, precisamos voltar nossos olhos para os sistemas vibracionais superiores que fornecem energia ao nosso corpo físico. É provável que a cura magnética aconteça principalmente no nível dos corpos físico e etérico. Há uma transferência direta de energia do curandeiro para o paciente, muitas vezes através das mãos. Existem na verdade pequenos chakras na palma das mãos, os quais permitem que a energia possa fluir para dentro e para fora do corpo. Todavia, a cura espiritual consegue interagir não apenas com os níveis físico, etérico, mas também com os níveis superiores. Desde a época de Barbache, o criador dos remédios florais, os médicos começaram a perceber que a mente e as emoções desempenham um papel significativo na origem e no agravamento de muitas, se não de todas, as doenças. As emoções atuam no nível energético sutil por intermédio das influências do corpo astral que, por sua vez, atua sobre o corpo etérico. Está se tornando cada vez mais evidente que a depressão e outras perturbações emocionais podem debilitar as defesas naturais do corpo contra as doenças. Esse estado de incompetência imunológica pode, posteriormente, traduzir-se em doenças físicas em virtude de uma maior suscetibilidade a agentes viróticos sebacterianos ou por causa de doenças de origem interna, como o câncer, por exemplo. As distorções que se originam no nível do corpo astral levam algum tempo para alcançar os níveis físico e etérico. É por isso que podem decorrer semanas ou meses antes que as alterações na constituição emocional,
astral se manifestem na forma de doença física. Da mesma maneira, distorções energéticas que se originam no nível mental, em virtude de aberrações no corpo mental, também podem afetar desfavoravelmente o funcionamento do corpo físico. Existe uma cascata descendente de efeitos energéticos sutis que desce dos níveis de potencial e frequência mais elevados para os mais baixos. Existe uma transdução gradual de sinais dessas energias de frequências mais elevadas até que elas se manifestem no nível físico. Esse processo ocorre através de uma redução das frequências vibracionais superiores, as quais passam do nível causal para o mental, astral, etérico, e, finalmente, para o nível físico.